Você já passou por algum período na tua vida onde você estava morto espiritualmente, onde você não quis ler a Bíblia e nem orar e nem jejuar? Nesse vídeo eu vou dar 5 dicas de como vencer a morte espiritual, então fique até o final. Oi, tudo bom? Seja muito bem-vindo ao meu canal. A morte espiritual não é fácil, infelizmente. A metade dos cristãos passa por isso. E sabe por que a metade dos cristãos passa por isso? Porque quando a gente lê a Bíblia, a gente conhece a verdade. Quando a gente ora, a gente está conversando com Deus. E Satanás não quer de jeito nenhum que a gente conheça a verdade, muito menos converse com Deus. Porque quando você conhece alguém, você começa a conversar com aquela pessoa, você começa a ter intimidade com aquela pessoa, você não quer de jeito nenhum sair perto daquela pessoa. E com Deus é a mesma coisa. Quando a gente conhece Deus, quando a gente começa a ter intimidade com Deus, a gente não quer se afastar de Deus. Então é por isso que Satanás não quer que a gente conheça Deus, que a gente tenha intimidade com Deus. E não é bom que o cristão ele fique nessa mornidão espiritual. Imagina um muro. Você está em cima desse muro. E um lado tem Deus e seus exércitos pedindo para que você desça do muro e vá para o lado dele. E do lado tem Satanás e seus exércitos sem falar nada. Você olha para Satanás e pergunta por que ele não está falando nada, porque ele não está implorando para ele, para você descer para o lado dele. E sabe o que Satanás fala? O muro já é meu. Sabe o que isso representa? Deus e seu exército representa a vida espiritual quente. Satanás e seu exército representa a vida espiritual fria. O muro representa a mornidão espiritual. O que eu quero dizer com isso é que Deus não se agrada quando um cristão está morno, ou ele é frio ou ele é quente. Deus não gosta de cristão que se acomode, que fique em cima de muro. Deus ele gosta de cristão quente. Não pode de uma mesma fonte sair água doce e água salgada. Então não pode um cristão ser quente e frio ao mesmo tempo. Ou ele é quente ou ele é frio. Não se acomode na sua vida espiritual. Então, por favor, quando você tiver essa mornidão espiritual, não se acomode, porque de um dia pode virar uma eternidade. Mas o que fazer quando você não quer ler a Bíblia, quando você não quer orar, quando você não quer jejuar? Com certeza você não deve ficar na tua cama assistindo uma Netflix, né? Com certeza você não deve fazer isso. Você deve levantar sem nenhuma vontade, pegar a tua Bíblia, pegar o teu caderno devocional, a tua canetinha e começar a estudar a Bíblia, colocar um hino e começar a orar. Não se acomode na sua vida espiritual, porque quando a gente se acomoda, quando a gente já é acostumado com essa mornidão, a gente permanece assim por um bom tempo. Eu, por exemplo, no ano passado eu tive uma morte espiritual, até que esse ano eu declarei que eu não ia mais viver essa mornidão espiritual. E quando eu vejo que tem dias que eu não tô bem, que eu não tô legal para ler a Bíblia, eu leio a Bíblia. Porque eu não posso me acomodar nisso, eu não posso falar, ai não tô num dia bom hoje, não vou ler a Bíblia porque eu não tô legal. O que eu devo fazer é ler a Bíblia. Mas agora vamos para 5 dicas de como vencer a morte espiritual. Primeira dica é: se afasta de tudo que te afasta de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 16 diz o seguinte: digo, porém, andai pelo Espírito e não haveis de cumprir a cobiça da carne. Quando eu falo se afastar das coisas que te afastam de Deus, talvez as coisas que te afastam de Deus talvez sejam um amigo, talvez seja um celular, talvez seja aquilo que agrada a tua carne. Tudo que agrada a tua carne não agrada o coração de Deus, isso nós já sabemos. Reflita aí, o que te afasta de Deus? Talvez é um amigo, talvez é um celular. Não tenha medo de renunciar. Porque uma vida espiritual saudável é uma vida cheia de renúncias, onde você tem que renunciar todo dia a alguma coisa. Porque Deus ele sempre vai estar te moldando, então ele precisa que você renuncie a algo. E quando Deus tira algo de você, não se preocupa. Lá na frente ele vai te dar o dobro e até algo melhor do que ele tirou.
Segunda dica é: tenha um secreto com Deus, mesmo sem vontade. Tenha um secreto com Deus. Em Mateus capítulo 6, versículo 6 diz o seguinte: mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fechando a porta, ora teu pai, que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Eu sempre costumo falar que no secreto Deus faz grandes maravilhas. Deus no secreto, ele cura alguém. Deus no secreto, ele fala com pessoas. Deus no secreto, ele renova pessoas. Mesmo sem vontade, tem um secreto com Deus. Porque se você ficar na tua cama, vendo uma série, vendo uma Netflix, acha que você vai ter uma vida espiritual saudável? Nunca. Então tenha um secreto com Deus. Não tenha medo de ter um secreto com Deus. Deus, ele sabe o que faz e é no secreto que eu tenho certeza que ele vai te curar. A terceira dica é: não tenha medo do processo. Exatamente. Em Josué capítulo 1, versículo 9 diz o seguinte: não te mandei eu? Esforce-te e tem bom ânimo. Não te atemorizes, nem te espante, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andais. Então não tenha medo do processo, porque por mais que o processo doa, que realmente um processo dói demais, por mais que ele doa, ele vale a pena. Já parou para pensar se José não tivesse passado pelo processo de cair dentro de um poço, ser vendido como escravo, sido assediado pela mulher de Potifar, ter ido para a prisão? Você acha que por acaso ele ia ser governador do Egito? De jeito nenhum. José de jeito nenhum ia ser governador do Egito se não tivesse passado pelo processo. E lógico que sim, ele teve medo, mas ele sabia quem estava com ele. A Bíblia mesmo conta que quando José foi para a prisão, Deus estava com ele. Quando José foi assediado pela mulher de Potifar, Deus estava com ele. Quando José foi vendido como escravo, Deus estava com ele. Quando ele caiu naquele poço, Deus estava com ele. Quando a gente está no processo, por mais que o processo seja dolorido, por mais que o processo doa, Deus está conosco. Não tenha medo do processo, porque é no processo que Deus vai nos curar. Não pense que você vai conseguir ver o propósito sem passar pelo processo. Seu propósito é ter uma vida espiritual saudável, passe pelo processo. E ele é muito dolorido, porque é no processo que Deus vai te mudar. É no processo que Deus vai querer renúncia. É no processo que Deus muitas vezes vai pedir para você renunciar uma amizade. Se são 1000 amigos que te afastam de Deus, Deus vai tirar tudo de você. Ele vai pedir para você renunciar, mas fique tranquilo, porque lá na frente Deus vai te dar o dobro disso. E talvez esses amigos que você vai ter lá na frente, depois que terminar o processo, são amigos que você ganhou para Jesus. São almas que você ganhou para Jesus. Então não tenha medo do processo. O processo, ele dói demais um processo. É muita renúncia, porque você é um barro nas mãos de Deus. Deus é o oleiro. A todo momento o oleiro quer quebrar o barro, porque ele está vendo que o barro não está bom. Se a tua vida espiritual não está bom, então não tenha medo do processo. Vá para o secreto e deixe Deus agir. Dê liberdade para Deus te quebrar. Dê liberdade para Deus te reconstruir. Não tenha medo do processo. O processo dói. Muitas vezes você vai desanimar, mas não tenha medo, porque Deus está contigo. Não tenha medo. Deus está contigo por onde você for. Deus está contigo. Se você por acaso desanimar no meio do caminho, vai desanimado mesmo. O processo, ele é como um degrau. Cada dia você tem que subir um degrau. A cada dia, suba um degrau. A quarta dica é: peça para sentir ou experimentar o amor dele na sua vida. Jó capítulo 14, versículo 7 diz o seguinte: porque há esperança para a árvore que se for cortada, ainda torne a brotar e que não cessem os seus renovos. Mas entenda que Deus, ele não é um sentimento. Deus, ele vai muito mais além de sentimento. Entre no teu secreto com Deus e começa a orar e peça para ele
um renovo na sua vida. Peça o amor dele na sua vida. Peça para você experimentar algo novo dele na sua vida. Se você quer ter experiências com Deus, tenha um relacionamento com Deus. Relacionamento fundo com Deus não é só experiências, é muito mais além que isso. Porque experiências são coisas maravilhosas, mas ter um relacionamento com Deus é muito melhor. Ver Deus não somente como seu amigo, mas ver Deus como seu noivo. Exatamente, porque a Bíblia fala que Jesus é o nosso noivo. E você acha que o noivo não vai querer ter não vai querer ter intimidade com a noiva? Mas é no secreto que eles têm as intimidades deles. Não é nas redes sociais que você vai ter uma intimidade com Deus. Não é no Facebook, no Instagram que você vai ter uma intimidade com Deus. No Twitter. Não. É no secreto, é no teu quarto que você vai ter intimidade com Deus. A quinta dica é: não acredite na mentira do diabo. Em João capítulo 8, versículo 44 diz: Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vossos pais. Ele é homicida. Desde o princípio, ele nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Sabe quantas e quantas vezes o diabo coloca mentira nas nossas cabeças, dizendo que nós não somos capazes, que nós somos inúteis, que Deus não está olhando para nós, que Deus não está nos ouvindo? Quantas e quantas vezes o diabo coloca isso na nossa cabeça? Quantas e quantas vezes a gente acaba acreditando na mentira do diabo? Quantas e quantas vezes isso acontece? E sabe o que a gente tem que fazer para não acreditar na mentira do diabo? Ter um relacionamento com Deus. Porque, como eu disse no começo, quando a gente conhece Deus, a gente começa a ter um relacionamento com Deus. E a gente vai começando a conhecer a verdade. O diabo, ele não quer que a gente conheça a verdade. Por quê? Porque ele é o pai da mentira. E se a gente conhecer a verdade, a gente não vai acreditar na mentira dele. Por exemplo, se a gente conhecer a verdade, a gente não vai acreditar que a gente é inútil. Porque a gente não é inútil. A gente não é o que o diabo diz sobre nós. A gente não é o que essa mentira do diabo diz sobre nós. A gente tem uma identidade em Deus. E essa identidade é a identidade de filho. Filho amado. Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar para os seus amigos. Lembrando que todas as quarta-feiras tem vídeo novo aqui no canal, meio-dia, falando sobre o amor de Jesus. Segue nas minhas redes sociais. Toda segunda-feira, às 7 horas, vai ter vídeo novo no TikTok falando sobre o amor de Jesus. Por favor, não se acomode na sua vida espiritual. Não tenha medo de mudar. Não tenha medo do processo. Não tenha medo de ter um secreto. Porque o medo nos impede de fazer muitas coisas. Assim, não tenha medo de ter um secreto com Deus. Não tenha medo de evoluir. E o medo, ele não pode ser uma muralha no nosso caminho.